Então, é muito paradoxal, mas é muito impressionante esse poder. E as pessoas desconhecem muito esse poder e têm muito preconceito em relação a isso, né? Porque é como se o ser racional fosse mais objetivo e concreto e resoluto, né? Aquele que resolve. E aquele que está mais ligado ao imaginário, à criatividade, resolve menos ou talvez faça um caminho mais longo, né? Mas, na verdade, quando a gente olha para a Lúcia, quando a gente olha para a Emília, quando a gente olha para a Morgana, para esse eu poético que a Alice falou da Adélia Prado, a gente se vê tanto mais, né? E a gente diz assim: eu quero isso da Morgana, mas eu não quero aquilo da Genevieve, né? E assim eu entro mais na realidade. Então é uma subjetividade que me ajuda na objetividade da coisa, porque se eu aprofundo nas experiências literárias, e a escola peca muito nisso, eu dou aula para os meus alunos lendo, eu ensino em cima da leitura, né? Porque a leitura ela vai me ajudar a escrever melhor, ela vai me ajudar no campo, no léxico, mas ela vai me ajudar nesse interior que eu preciso conhecer de mim, né? Então, esse interior que eu preciso conhecer de mim precisa estar em equilíbrio, precisa estar em desenvolvimento, em abertura, para que eu viva melhor tudo, para que eu trabalhe melhor, para que eu faça o Enem, para que eu, enfim, né? Então, é um importante legado se a gente pode ler, né? Se a gente pode deixar tempo para isso, porque a gente começa a fazer tanta coisa na vida que a gente vai deixando isso, né? Mas é um exercício, né? Ler 2 páginas por dia, eu insisto muito nisso. Leia 2 páginas por dia. Mesmo que você demore 2 anos para terminar um livro, leia 2 páginas por dia. Porque aquilo te revigora de uma maneira que você não imagina, mas vai conhecendo quando persevera no exercício. E aí, essa poesia que a gente trouxe, que a Jo performou para a gente, dizendo: agora é definitivo, uma rosa é mais que uma rosa. Então, é este o convite que a gente faz para vocês nessa leitura que a gente vai fazer hoje de alguns fragmentos do conto Miopia Progressiva, falar um pouco da obra de Clarice, que a gente possa ver além da rosa, porque é para isso que serve a literatura, a arte. É para eu ver não só aquilo que eu estou vendo, mas o que está além, o que está no coração daquilo, né? A gente tem a imagem e a gente tem o centro da pessoa. E a literatura ajuda a gente a chegar nesse centro da pessoa. Então, por isso a poesia teologal, depois podem buscá-la e ler com mais calma, ouvir de novo essa música Ânima, que foi a temática que a gente propôs de começar, porque a alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Eu acho que a gente vive uma sociedade de muitas respostas imediatas. E ir além exige um caminho, exige um percurso que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Então a gente convida no Clique Leitura para a gente fazer juntos esse caminho, porque se a gente vai de mãos dadas, facilita a caminhada, né? Jo, começa a falar do livro, tem mais alguma coisa? Hum, Bom, acho que podemos ir para o livro. Alguém quer falar alguma coisa, alguma conexão que fez com esse imaginário, sobre isso que a Vivi tá dizendo? Alguém tem algo para complementar? Só rapidinho, semana passada eu fui à missa e não me lembro, ela estava falando a passagem da mulher apedrejada.
E na homilia o Frei falou assim que era tão intenso, é tão intensa essa parte, que até hoje as pessoas não entendem. Então eu fico pensando assim, muita dos evangelhos, né, e das histórias tudo até do Gênesis, né, tem uma adaptação, tem né, a passagem dos anos, assim, e tem coisa que foi construída, né, com as parábolas. E justamente por elas a gente vai, eu acho que vai aprendendo aos poucos, dependendo da sua capacidade, mas você vai entrando com essa coisa, né, da gente se identificar. Às vezes eu estava vendo assim, eu nunca tinha parado para pensar na personagem direito, né? Nem me aprofundei muito. Mas assim, naquela época eu percebi uma coisa, hoje eu já percebo outra, né? Então, com o tempo a gente vai também desenvolvendo e vai acompanhando. Então, uma boa literatura, uma boa poesia, uma boa música, ela não se perde, né? A Adélia tem uma entrevista dela que ela fala que a obra é maior do que o autor. Então, ela tem essa coisa realmente de transcender, né? Que não é ela, a obra é maior do que ela. Então, eu vejo com isso também, que sempre você é capaz de ir além. E essa de identificar é muito interessante, porque quando a gente vai destrinchando um pouquinho aquilo que gosta ou não, realmente vai fazendo, acho que de uma forma vai fazendo esse paralelo com a gente mesmo, né? E é muito legal dar esse passo. E quando você fala, eu lembro quando a gente se coloca no lugar do personagem, dentro daquele contexto histórico, imaginando a cena, a conexão e a profundidade que a gente pode ir é muito maior. Porque não são só palavras, são histórias, né? E tem todo um sentido para aquele personagem agir daquela forma, naquele contexto, que a gente pode trazer para a nossa vida e atualizar, né? E comparar. E aí a gente realmente faz esse exercício que tem uma contribuição, né? Que é isso que a gente propõe. E aí, nesse convite, né, da Vivi falar para a gente do contexto da história desse conto, da própria Clarice Lispector, né, o autor, a obra transcende o autor, mas se a gente parte da compreensão do que o autor quis dizer, é o que ele pode ter querido dizer dentro daquela experiência que ele tinha de vida, a gente vai além, né, das palavras, porque a gente tem uma ampliação do sentido. Isso. Bom, então este livro, Felicidade Clandestina, é um livro que tem 25 contos. Ele foi publicado pela primeira vez em 1971, mas são contos que Clarice já havia publicado antes nos jornais, porque ela trabalhou em algumas revistas, trabalhou no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, e esse livro é uma compilação desses escritos. Então, não é que eles foram escritos todos no mesmo período, mas eles foram compilados, porque ela escreveu desde sempre, né? Desde o início, inaugurando uma escrita com o universo feminino, e teve muitas dificuldades para encontrar espaço nas revistas, nos jornais, mas era uma literatura que impressionava tanto que ela foi conquistando mesmo, né, este espaço. E então são 25 contos. Eles têm algumas características são comuns entre todos esses contos, ou pelo menos em boa parte deles. Primeiro, esse título, Felicidade Clandestina, né? Uma vez a gente fez um stories no ano passado, no segundo semestre, quem nos acompanha, não sei se chegou a ver, né? Você já viveu uma felicidade clandestina? Alguma coisa assim era a pergunta, né? E algumas pessoas diziam, não, felicidade clandestina, né? O que é o clandestino? O clandestino é aquele que está num território que não é dele, né? Ele está
fora do território. E como é que eu consigo uma felicidade fora, né? E aí tem a ver com a palavra outro, né? É de outro. Eu estava pensando no que eu falaria para vocês, né, preparando esse encontro, e aí eu gosto de ficar ali no meu ócio produtivo, né? Olho para a janela e fico tentando, lembrando das minhas vivências. E aí eu me lembrei de uma palestra que eu fui assistir aqui em BH, na Academia Mineira de Letras. E aí era uma palestra com um escritor chamado Inácio Loyola Brandão, um escritor, eu acho que ele é mineiro, não estou bem lembrada, mas ele estava contando de um episódio que ele viveu em São Paulo, porque saiu daqui, foi morar em São Paulo para buscar mais oportunidades como escritor. E aí ele disse que ele estava andando na rua em São Paulo e muita gente, né, na calçada. E aí sabe, todo mundo já passou por isso, né, que você está andando, aí você vem para cá, a pessoa vem, você vai para lá, a pessoa vem. Todo mundo já viveu isso, né, de trombar com alguém e ficar buscando o espaço de passar. E aí ele disse assim que ele ficou com uma senhora para lá e para cá. Aí ele disse, parou num determinado momento, ofereceu a passagem e ela disse assim: obrigada por bailar comigo nesta manhã. E aí ele estava dizendo isso para falar da criatividade do imprevisto. E o imprevisto é uma palavra que define muito Clarice Lispector. Porque o imprevisto é algo que acontece que eu não estou preparado para receber, mas como eu me coloco diante do imprevisto. Então, essa é uma palavra importante para conhecer Clarice Lispector. E eu só posso bailar com um outro, assim como o Inácio estava contando, de como ele achou criativa a resposta da senhora. É um outro que me provoca. E aí eu fiquei lembrando desse trocadilho que o Inácio contava para dizer que a palavra outro é outra palavra importantíssima em Clarice Lispector. E esse outro pode estar na forma de alguém, mas pode estar na forma também de um animal. Os animais aparecem muito na obra de Clarice, né? Então é isso, é um ser vivo, que é um outro que aparece também, né? da natureza, exatamente, né? Então, eu queria começar dizendo para vocês isso. Esse livro, Felicidade Clandestina, vai dizer desse lugar que é um outro. O clandestino é aquele que está fora do seu lugar, né? E ele traz em si uma novidade diante daqueles que ele está encontrando, e o próprio lugar é uma novidade para ele, porque ele está entrando num território que não é dele. E tem também a ver com o escondido, né? Com uma coisa até meio que não pode ser revelada. Proibido, exatamente. Então, os contos de felicidade clandestina vão passar por isso. O que é a felicidade? A felicidade está num território do imprevisto, que eu posso encontrá-la a partir do encontro com um outro, que me suscita um sentimento que me faz mergulhar profundamente, e que aí a gente entra numa outra palavra que é a epifania, né? O texto de Clarice, ele é muito caracterizado por uma epifania que tem a ver mesmo com um termo de uma religiosidade, no sentido de religar o homem com algo que é fora, com algo que é outro, com algo que é externo. E aí vem de novo a palavra clandestino, a palavra estrangeiro. Então, para a gente entender Clarice, a gente tem que passar por esses territórios. E nós também somos estrangeiros de nós mesmos. Por quê? Porque, de repente, eu me comparo com o personagem, ou eu fico com raiva, ou eu fico amorosa, ou eu fico diante de uma literatura, e aí a gente pode se perguntar, nossa, mas quem sou eu diante disso aqui que eu estou lendo? Né? E aí eu acabo também me descobrindo
uma outra, né, uma novidade que eu digo, nossa, mas isso me corresponde, mas eu não tinha pensado nisso antes. Então, a obra de Clarice faz a gente se perguntar isso, né? Mas eu sou assim? Não, não sou, pelo amor de Deus. Essa personagem aqui é muito chata, ela é muito difícil. Não, eu não sou isso aqui, né, a Joana, né? Então, assim, essa felicidade, ela está nesses lugares. E a gente vai passar por vários fragmentos de felicidade aqui nos contos, né? A começar pelo primeiro conto que se chama Felicidade Clandestina, que é um conto muito famoso. É um livro também que as crianças aparecem muito e são crianças que elevam o olhar do adulto. Então é muito legal essa ideia das crianças aqui em Felicidade Clandestina, elas aparecem muito. A Alice que conta sempre do que as crianças fazem a gente descobrir, né, Alice? Aqui em Felicidade Clandestina, as crianças despertam ou o próprio adulto com quem elas contracenam, ou a nós, leitores. Então, o primeiro conto tem esse título, Felicidade Clandestina, que é a história de uma menina ruiva, diferente de todas as demais, e aí algumas cenas autobiográficas aparecem na narrativa de Clarice, isso é muito evidente, né? São várias biografias que dizem isso sobre Clarice Lispector, são traços da vida dela, no Recife que se passa, onde foi a infância de Clarice, foi em Recife, né? No Nordeste ela se declarava pernambucana e brasileira, né? Ela amava essa terra, depois foi morar no Rio de Janeiro com 12 anos de idade, mas ela se identificava como nordestina. Ela tinha uma afeição grande por esse território, por esse lugar, que ela era uma clandestina, porque ela veio, né, da Ucrânia, fugindo da guerra civil na Rússia. Mas ela se declarava brasileira e foi naturalizada brasileira. E aí essa menina do primeiro conto, ela tinha uma colega de classe que era um pouco arrogante, né? Tinha uma pose um pouco arrogante porque os pais eram donos de livraria. E ela dizia, nossa, tudo que eu queria era ter pai dono de livraria. E aí, um dia, conversando com a menina falou, você gosta de ler? Falou para a Ruiva, né? Essa menina prepotente disse, pois eu tenho as reinações de Narizinho. Eu posso te emprestar. Jura que você pode me emprestar? Ela nem dormiu naquela noite, ansiosa por encontrar o livro. E no dia seguinte ela bateu na casa da menina. Então, eu vim. E aí a menina disse, por quê? O livro, você me disse que emprestaria? Ah, acredita que eu esqueci? Emprestei para uma outra amiga, esqueci. Volta amanhã. E aí a menina volta no segundo, no terceiro, no quarto, e ela já não se aguentava mais. E a outra estava fazendo isso por inveja, por sei lá o quê, porque queria o livro, não queria emprestar. Aí um dia a mãe da menina aparece e diz assim, por que você vem todos os dias na minha casa e não entra? Ah, é porque eu só vim pegar um livro, mas a fulana não pode me emprestar porque emprestou para outra pessoa. Como? Esse livro sempre esteve aqui, nunca saiu daqui? Pois vá buscar o livro agora na sua prateleira, que você nem deu tanta importância para ele, e vai emprestar para a sua colega. Aí a menina trouxe o livro e ela disse, você pode ficar com ele o tempo que quiser. Gente, vocês têm que ler esse conto. Eu estou arrepiada aqui, só de contar para vocês, que é lindo. Ela saiu abraçada com o livro e ela disse, o tempo que eu quiser é muita coisa. Não tinha limites o tempo que eu quero, entende? Não tinha limites. E aí ela chega em casa, ela não começa a ler, não. Não sei se vocês já fizeram isso, de estar comendo uma coisa gostosa.
não sei, um sanduíche que você come só em volta e vai deixando a carne no meio, ou um docinho recheado, vocês já fizeram isso? Você vai deixando um pedacinho mais recheado para depois, enrolando para começar, para comer de verdade tudo. Ela disse, ficou na rede, fingindo que o livro não estava ali, só para ter o prazer de olhar para ele e dizer, ó, eu tenho um livro. Então, assim, ela ficou em êxtase com o livro, e aí, né, o conto termina de uma forma muito bela, em que ela diz assim, não era mais uma menina com seu livro, era uma mulher com seu amante. Então, é uma narrativa, né, que fala também desse outro lugar que é o crescimento, que é sair da adolescência e se tornar uma adulta. Quando é que eu me torno outra? Quando eu encontro alguém ou alguma coisa, como ela encontrou o livro. Então, em resumo, eu preciso caminhar aqui no meu contexto com vocês. E aí, então, a gente tem outras crianças no livro. Essa menina é fascinante. Eu sugiro que vocês leiam este conto. Tem esse livro na internet. A hora que terminar aqui, vocês vão lá e pegam Felicidade Clandestina e se deliciem como essa menina maravilhosa. Depois tem o Miopia Progressiva, que é o que a gente vai trabalhar, que é uma criança também que descobre o mundo. Tem os Restos de Carnaval, que é maravilhoso. Também tem uma perspectiva muito autobiográfica, porque Clarice perdeu a mãe, né, com 12 anos ou 10, alguma coisa assim. E neste conto Restos de Carnaval, era carnaval, uma coleguinha tinha convidado ela para fazerem uma fantasia. Aliás, ela foi na casa de uma coleguinha, a mãe fez uma fantasia para a menina com papel crepom, e disse para ela assim, sobrou papel crepom, você quer que eu faça uma fantasia para você? E ela, pobre, toda humilde, sem jeito, não precisa. Mas você quer? Quero. Aí a mãe fez a fantasia e ela ia assistir o carnaval passar na rua. Só que a mãe dessa personagem fica doente. E as irmãs dizem para ela, você precisa ir agora na farmácia comprar um remédio para a mamãe. E era carnaval e ela passando no meio das pessoas, imagine lá em Recife, né? Aquele carnaval típico de rua, e ela foi na farmácia vestida de papel crepom, começou a chover, papel crepom amassou, a fantasia estragou, a maquiagem que ela tinha feito começou a borrar. E ela tinha ficado muito impressionada com a fantasia que ela, pela primeira vez, pôde ter. Só que ela foi impedida de viver a felicidade do carnaval por causa da doença da mãe. Então, de novo, o que é a felicidade? Onde está a felicidade? A felicidade acaba se eu tenho que ir na farmácia comprar remédio, não posso mais viver o carnaval? São perguntas que a gente pode se fazer lendo Restos de Carnaval. E aí ela volta para casa toda amassada, leva o remédio para a mãe, e aí tem essa questão autobiográfica da mãe, das irmãs, cuidando da mãe, de fato isso aconteceu. E ela fica na porta de casa assistindo o carnaval passar. E aí vem um menino e joga confete na cabeça dela. E ela disse, pela primeira vez na vida eu fui olhada de uma maneira como eu nunca fui, por este menino, né? Então, é bonito de ver as transições que esse livro mostra pra gente. Ele quer mostrar transições. E aí tem muita questão da idade da criança, mas não é só isso. É também uma transição nossa, interna, né? Bom, e aí tem muitos contos que são fortes, como Perdoando Deus, que é uma mulher que está toda feliz com Deus, depois ela pragueja e briga com Deus. Muito interessante, as brigas de Clarice com Deus são homéricas, ela sempre faz isso. Ela teve uma criação judia, os pais eram judeus, então essa questão de Deus é muito forte para ela.
Tem o Ovo e a Galinha, que é um ícone do mistério de Clarice, né? Que é o Ovo e a Galinha, que vai falar dessa questão da origem, né? Tem a Legião Estrangeira, que é o conto que a gente vai trabalhar no próximo Clique Leitura Pocket, que é uma criança que ensina para uma mulher sobre a vida. Ela começa a ver a vida de outra forma por causa dessa criança. Tem Os Desastres de Sofia, que é maravilhoso. É uma menina que ensina algo para o professor. O professor aprende com a redação da menina. É lindo o Desastres de Sofia, lindo. Bom, e aí tem O Primeiro Beijo, que é outro menino também, que começa a namorar com uma menina. Tem uma mãe que cuida do filho, vai dar o alimento para o filho, o conto se chama Come Meu Filho. Então vocês percebem que tem muito isso. E tem a questão dos animais. Tem um que se chama Macacos, que é uma mãe que compra macaquinhos para os filhos de presente, e o macaco morre, e aí vai trabalhar essa questão também da morte, da dor, da felicidade que o bicho trazia, mas depois ele se vai. Então sempre vem perpassando isso, essa felicidade, tá? Que vem a partir do outro. E aí então vamos para a miopia progressiva, que é a história de um menino que começa assim. Se era Agora, um inteligente... convite para cada uma fazer essa experiência que a gente falou da leitura, da escuta, de tentar imaginar a cena, tentar se sim. imaginar dentro dessa história. Então, enquanto a Vivi vai falando, vai tentando pintar essa cena na memória, assim, na imaginação, para vocês adentrarem, como se vocês estivessem lá dentro. Quem quiser fechar o olho, fechar, né, que vocês acharem mais fácil para concentrar. Isso, eu vou ler alguns fragmentos e para dizer desse menino,